Graça e paz, amados. Hoje eu quero deixar uma reflexão que se encontra lá no Salmo de número 51. Diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Aqui é o rei Davi, depois do profeta Natã confrontá-lo, depois que ele ter pecado, dormido com Batseba e mandado matar o seu esposo na frente de uma guerra. E aqui o rei Davi entra diante de Deus com um coração rasgado, apresenta diante de Deus as suas culpas. Ele olha para dentro dele e vê o quão sujo ele é perante a santidade do Senhor. E a reflexão de hoje é essa. Eu tenho orado ao Senhor há muito tempo por um avivamento no Brasil, na minha cidade, na minha igreja. E todos os dias, constantemente, eu oro e falo: Senhor, eu não me conformo. O Senhor é um Deus tão grande para vivermos tão pouco da sua glória. E em minhas orações diárias, o Senhor tem me falado: vocês não se conformam? Como vocês não se conformam? O início de um avivamento é um arrependimento, é corações rasgados. Vocês chegam na minha presença, chegam na minha casa, ajoelham por 1 minuto, 2 minutos por 2 minutos e não se rasgam. Vocês se ajoelham diante de mim como se vocês fossem santos, puros. E é isso que vocês precisam. Corações rasgados como o de Davi, que diante do seu pecado ele olhou para dentro dele e viu o quão sujo que ele era diante da minha santidade. Então, irmãos, o que eu venho convidar para que possamos viver um verdadeiro arrependimento. O arrependimento não é algo de um dia só, de um momento só. O arrependimento é algo constante. Todos os dias temos que nos ajoelhar, olhar para dentro de nós e reconhecer a nossa sujeira diante de Deus. Não tem como você se ajoelhar diante da santidade do Senhor e não se humilhar, não quebrantar o seu coração, não mover o seu coração diante da sua sujeira e diante da soberania do Senhor. Corações rasgados é o que o Senhor está querendo. Ele está pronto para enviar um avivamento, mas antes deste avivamento é necessário corações rasgados diante de Deus. Estamos entrando na casa do Senhor sem nos humilhar da devida forma. Estamos cultuando ao Senhor sem entender a santidade e a soberania dele. Estamos louvando e cantando ao Senhor sem entender que sem um arrependimento, sem corações contritos e quebrantados, sem corações rasgados diante dele, não funcionará. Serão apenas hinos bem cantados, louvores bem tocados. Um avivamento só acontece com arrependimento constante e diário. Não tem como olhar para dentro de nós mesmos e não reconhecer a nossa sujeira, a nossa imundícia, a nossa podridão. Não tem como todos os dias nos ajoelhar e não nos lembrar que houve um pensamento ali que não era do agrado de Deus, houve alguma palavra que não era do agrado de Deus, ouvimos alguma coisa que não era do agrado de Deus, olhamos para alguma coisa que não era do agrado de Deus e nos humilhar: Senhor, perdoa-nos a nossa falta de santidade, Senhor. Perdoa-nos porque olhamos para onde não deveríamos. Perdoa-nos porque o nosso coração é um coração perverso, enganador. Nos faz ouvir o que não era para ouvir, falar o que não era para falar, sentir o que não era para sentir, pensar o que não era para pensar. E o Senhor é santo, então por isso nos perdoa para que possamos entrar diante do Senhor purificados pelo sangue de Jesus. Queremos um avivamento sem arrependimento constante e diário. Os cultos continuarão sendo cultos com pingos da glória do Senhor, enquanto não rasgarmos o coração diante dele. O que tem te movido? Quando você chega na igreja, se não tiver alguém para te motivar a louvar,
você louvaria? Se você chega na igreja e não tiver alguém para te motivar a ouvir a palavra, você leria a palavra? Se um dia você chegar no culto e o líder ou os líderes daquela igreja só estiverem ajoelhados, não levantarem e não subirem no púlpito, qual será a sua reação? Você sentará no banco e ficará esperando alguém subir no púlpito para te motivar a adorar o Senhor? Ou você rasgará o seu coração sem homem nenhum precisar te motivar a isso? Meus irmãos, temos que entender que a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus, teria que ser o nosso motivo maior para nos rasgar diante do Senhor. Corações rasgados. Para que um avivamento aconteça, é necessário um arrependimento constante. Olhemos para dentro de nós e todos os dias olhemos para o alto e nos humilhemos na presença dele, porque ele é santo, 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 santo. Não somos merecedores, mas mesmo assim, ele olhou para nós e nos redimiu através do teu sangue. Graça e paz, amados. Um abraço.